Não sentia saudade da gente. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o canal de linguagem corporal mais assistido do mundo. E hoje falaremos sobre o pronunciamento do atual presidente Bolsonaro logo após o resultado das eleições, que terminaram como presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Será que as emoções e comportamentos não verbais de Bolsonaro podem nos dar uma pista que ele está sentindo nesse momento? Será que ele teria estimulado manifestações ou desestimulado elas? Vamos falar sobre isso e muito mais, porém vale a pena lembrar. Se você gosta de entender o que as pessoas ao seu redor estão sentindo e analisar as pessoas para ter melhores relacionamentos, conseguir conversar em público e conseguir abordar melhor as outras pessoas, se inscreve agora no canal Metaforando para aprender tudo isso e muito mais e conferir todo o nosso conteúdo de linguagem corporal. Clica aqui no botãozinho para se inscrever, curte e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais delongas, bora pro caso. O atual presidente Bolsonaro fez o seu primeiro pronunciamento oficial após o fim do resultado das eleições, que terminaram como presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, conferindo então ao petista o seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Em decorrência disso, grandes polêmicas se instauraram, como por exemplo as manifestações que se iniciaram no dia seguinte ao resultado eleitoral. O presidente Bolsonaro teria ficado em silêncio também por 48 horas, o que gerou muita insegurança, tanto em apoiadores quanto em opositores, sobre a transição pacífica de poder entre Bolsonaro e Lula. E nesse vídeo iremos comentar sobre as reações não verbais de Bolsonaro, bem como fazer uma análise da sua escolha de palavras em relação ao atual contexto brasileiro. Vale a pena lembrar que esse vídeo não tem um foco político. Nosso objetivo aqui é falar sobre o comportamento não verbal e os sinais afetivos demonstrados pelo corpo humano. Não estou aqui para julgar ninguém de forma positiva ou negativa, ético ou antiético, mas sim para explicar o que pode ter ocorrido no sistema afetivo de Bolsonaro, com base em seus comportamentos não verbais e sinais observados. Dito isso, antes de iniciar a análise desse discurso, vale a pena prestar atenção no contexto em que esse discurso foi feito. Vamos lá. O contexto é o seguinte: durante os últimos 4 anos especificamente, o atual presidente Bolsonaro trabalhou com seus eleitores uma narrativa colocando a mídia e o processo eleitoral como inimigos de Bolsonaro e simpatizantes do então candidato à presidência, Lula. Segundo ponto é que na pós-eleição, que ocorreu no fim de semana passado, tivemos a vitória de Lula por 50,9% como presidente eleito e a derrota de Bolsonaro com 49,1% dos votos válidos. Ou seja, esses dados aparentam mostrar um Brasil quase que dividido no meio em termos de preferência política. O terceiro fato contextual é que as manifestações foram iniciadas no dia seguinte ao resultado eleitoral, protestando contra a vitória do presidente eleito. As manifestações que ocorreram por meio de bloqueios de rodovias federais brasileiras tinham como pontos de articulação o deselegimento do atual presidente eleito, a anulação do recém-concluído processo eleitoral em detrimento de um novo processo que fosse, de acordo com os manifestantes, menos partidário ou não fraudado. E por fim, o requisito das Forças Armadas para intervir militarmente na disputa de poderes e mudar os rumos do recém-finalizado processo eleitoral. Nosso último fato contextual é que Bolsonaro, após 48 horas de silêncio, gerou enormes dúvidas em seus opositores e aparentemente teria gerado um encorajamento em seus apoiadores para que continuassem com as manifestações. Portanto, nesse pronunciamento, o público geral aguardava as falas de Bolsonaro para 2 temas principais. Primeiro, saber o seu posicionamento a respeito das manifestações. Tanto apoiadores quanto opositores esperavam isso, cada um pelos seus motivos, fosse para continuar as manifestações, ou para cessar, ou para intensificar, ou no caso de opositores, para criticar ou culpabilizar Bolsonaro por consequências negativas no atual governo. E o segundo ponto seria saber o posicionamento de Bolsonaro a respeito do resultado da eleição. Novamente, os apoiadores e opositores esperavam por isso. Os apoiadores queriam
queriam saber essa informação, principalmente para saber se deveriam continuar manifestando ou não, ou se sentirem encorajados com o seu sentimento de injustiça, necessidade de combate. E do ponto de vista dos opositores, essa informação era necessária para estabelecer um cenário de transição de poder, na visão dos opositores, de forma democrática e pacífica, ou atacar e criticar as ações do atual presidente. Dito isso, vamos iniciar nossa análise sob o ponto de vista do comportamento não verbal. Não sentia saudade da gente. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Antes de falarmos sobre a ambiguidade no discurso de Bolsonaro, vale a pena ver o seu comportamento nos breves momentos onde ele responde sobre os 2 principais tópicos esperados pelo público: manifestações e o resultado político. Primeiramente, vamos falar dos momentos onde Bolsonaro responde sobre o resultado das eleições, dando a entender que aceita a sua derrota. Não sentia saudade da gente. Logo antes de começar o discurso, ele vira para o lado para conversar com o Ciro Nogueira e diz que as pessoas vão sentir saudade dele. Isso pode ser observado sim como um reconhecimento da derrota nas eleições, dando a entender que ele não estará mais lá. Por isso, o sentimento de saudade virá do público. Logo em seguida a isso, ele exibe um sorriso de felicidade genuína, o que parece ser um reconhecimento espontâneo da derrota, de que não estará mais lá, apesar disso não ser dito com convicção. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Nesse outro momento, quando ele começa agradecendo as pessoas que votaram nele, pode também ser observado como uma declaração, ainda que mínima, da derrota, reconhecendo quem votou nele, conjugando o verbo no passado, votar, votou, dando a entender que a votação já acabou. Quem votou, votou. Não é possível votar mais. Inclusive, nesse momento, ele exibe também contrações faciais na região glabelar, tensionando e deslocando a musculatura do centro da glabela para cima, que é uma microexpressão de tristeza, juntamente com uma elevação no pitch vocal. A voz dele fica momentaneamente mais aguda, como se tivesse uma bolinha de gude ali na garganta. Os 58 milhões de brasileiros, que novamente, conforme observado em Get to the Truth, é outro indicador da emoção de tristeza. E logo em seguida ele apresenta um swallow, ou engolida em seco, outro comportamento muito comum quando alguém sente aquele chamado nó na garganta, que novamente está associado à emoção de tristeza. E de acordo com The Atlas of Emotions, a tristeza não é uma emoção associada à vitória, mas sim à derrota. Sentimos tristeza quando perdemos algo, quando perdemos um ente querido, quando perdemos um emprego, quando perdemos uma oportunidade na vida e por aí vai. Isso parece reforçar a ausência do sentimento de vitória ou convicção de vencedor que Bolsonaro poderia estar sentindo nesse momento. Uma curiosidade, você sabia que existe um módulo inteiro apenas sobre aperto de mão, como fazer um aperto de mão de superioridade, como fazer um aperto de mão tranquilo, como não transmitir uma informação de insegurança no meu curso ALC, Análise de Linguagem Corporal. Nesse curso, aliás, eu te dou as bases para poder realizar análises no seu dia a dia, ter uma comunicação muito melhor e interpretar melhor as pessoas ao seu redor. E para quem está vendo esse vídeo, exclusivamente vai rolar uma mega condição especial. Ficou curioso? Quer saber como funciona? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu te informo tudo lá do outro lado. Te vejo por lá e vem estudar comigo. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado
o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Além disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, verbaliza logo em seguida ao pronunciamento do presidente Bolsonaro que ele está encarregado de lidar com a transição de poder com a presidente do PT, de forma direta mostrando um reconhecimento da derrota, apesar de não ser o Bolsonaro em si falando sobre o tema. Agora vamos falar sobre momentos onde ele responde sobre as manifestações, dando a entender que desestimula o que está ocorrendo nas rodovias. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Nesse momento, apesar de utilizar um recurso de atribuição de culpa a terceiros, dando a entender que as manifestações ruins seriam apenas as da esquerda, Bolsonaro apresenta uma resposta, ainda que mínima, desestimulando ou no mínimo não simpatizando com as manifestações que ferem o direito de ir e vir, ou seja, as atuais manifestações que bloqueiam rodovias. Porém, agora precisamos falar de momentos controversos, ou seja, certos momentos no discurso de Bolsonaro que apresentam falas que podem ser interpretadas no sentido contrário do que eu acabei de falar, ou seja, onde ele supostamente estaria estimulando manifestações ou não demonstrando um desencorajamento delas e supostamente não aceitando o processo eleitoral e nem sua derrota. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Aqui nesse primeiro momento, ele aparentemente redireciona o mal-estar associado às manifestações recentes como originado do processo eleitoral, que por tabela pode ser uma forma de estimular a ideia de que a eleição foi fraudada ou não foi correta, como muitos manifestantes têm alegado, e assim acabar estimulando a sensação de não aceitação do resultado eleitoral. Inclusive, esse trecho de seu discurso é marcado por várias microexpressões de raiva consecutivas. No livro Por que Odiamos, é explicado que a raiva é uma emoção muito sedutora, podendo facilmente inflamar a opinião de outras pessoas. É até por isso que muitos políticos usam da emoção de raiva em diversos discursos. Também vale a pena lembrar que em inúmeros discursos passados, Bolsonaro já demonstrou linhas de base do comportamento de raiva, tanto na vocalização quanto na face dele. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Aqui nesse momento, ele apresenta a ideia de que as manifestações não serão mal vistas por completo, uma vez que ele mesmo diz que, quando pacíficas, elas serão bem-vindas. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, o que pode soar de forma estimulante para manifestantes em geral. E logo em seguida, Bolsonaro faz uma fala comparativa, atribuindo o tema manifestações ruins como sendo de esquerda. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, o que novamente pode estimular a sensação de combate nos manifestantes de direita. Novamente, ele apresenta uma fala ambígua que pode gerar o entendimento de que seus opositores não jogaram o jogo eleitoral de forma honesta. Não teriam jogado nas 4 linhas da Constituição, como Bolsonaro diz. Ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. O que pode novamente reforçar o sentimento de que a eleição não foi justa, a não aceitação da derrota e até mesmo o espírito combativo na cabeça e no coração dos manifestantes pró-Bolsonaro. De maneira resumida, podemos dizer que o discurso de Bolsonaro é muito ambíguo. Ao mesmo tempo que ele apresenta pequenos sinais e respostas sobre as 2 questões principais mais aguardadas, ele ainda deixa uma margem enorme para a interpretação do público, tanto para apoiadores quanto para opositores. Essa ambiguidade aparenta ser um fator desejado pelo presidente, tendo em vista o tempo de espera para se pronunciar e o fato do discurso ter sido escrito e planejado previamente. Então chegamos em uma questão: o que ele, Bolsonaro, ganha com essa ambiguidade? Quais poderiam ser as suas estratégias?
com um discurso ambíguo desses? Eu pensei em algumas hipóteses para responder essa pergunta. A primeira seria que um discurso ambíguo desse, o seu eleitorado não se sentiria órfão ou desencorajado vendo o seu líder admitir a derrota de forma direta. A segunda hipótese é que ele não geraria um registro em vídeo de algo que poderia soar negativo ou contraditório para sua imagem, como por exemplo ser filmado dizendo "meus parabéns ao presidente eleito Lula" e futuramente ter isso sendo usado contra ele por seus opositores. A terceira hipótese é que com esse discurso ambíguo ele mantém acesa, ainda que de forma mais fraca, a sua narrativa sobre ter sido vítima do sistema eleitoral e assim ganha a capacidade de continuar usando essa narrativa para situações futuras, como de repente uma futura candidatura ou no mínimo para preservar a sua imagem. A quarta hipótese é que ele mantém acesa a narrativa de ataques à esquerda, encorajando novamente o seu eleitorado a manter a dualidade nós contra eles. Por fim, de certa forma, essa ambiguidade supostamente planejada parece servir mais para dar uma manutenção de forma positiva no futuro da imagem de Bolsonaro como um autodeclarado líder da direita no Brasil, do que para atender às expectativas do grande público e mais especificamente da grande mídia. Em termos de análise de discurso, a ambiguidade é frequentemente vista como indicador de incerteza e insegurança, ou, no mínimo, oposta ao sentimento de convicção. A ausência de convicção pode retratar a forma como o próprio Bolsonaro talvez se sinta nesse momento, hesitante e com medo. Se isso é ruim, são vocês que decidem. Coloque aqui nos comentários como que vocês interpretam esse discurso do Bolsonaro. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E caso não seja inscrito, de se inscrever agora no canal Metaforando. Vejo vocês no próximo vídeo.